Olha só, Luiz Gonzaga, fiquei sabendo de uma história sua, de um tal de um caderninho. Ai, que alegria! Oi, Maíra, meu amor, tudo bem aí? Depois, seu Luiz, eu queria a autorização do senhor para eu compartilhar essa história, viu? Desse caderninho. Oi, seu João. Olha só, Beliato. Que alegria, meu Deus. Quanto tempo que a gente não se vê, rapaz. Ô, Mairão. Beijo também aí, viu? Que delícia estar aqui. Muito bom ter a presença de vocês, viu? Oi, Lu, querida. Ah, minha mãe. Oi, Mari. Vou te chamar aqui, Mari. Uma solicitação para você. Ah, que linda! Que delícia! Que gostoso ter você aqui. Deu certo, deu certo. Tudo perfeito, meu amor. Oh, meu Deus, que alegria! Que alegria, Uma honra estar aqui Mari. com você. Nossa, honra toda minha. Eu estou muito, muito feliz da gente estar aqui juntas, de você ter aceito participar desse projeto, que eu tenho um carinho tão grande. Como eu sempre falo, né? Começou sem querer. A Luísa, ai, linda! Foi um projeto que começou meio sem querer, né? Meio sem saber que ele ia se manter assim toda semana. E assim, a cada vez, cada proposta, cada ideia, cada tema, cada pessoa que vem aqui compartilhar do seu tempo, para mim é uma honra imensa. E eu fico muitíssimo feliz a cada pessoa que vem aqui, juro, mesmo. Vai ficando, né? Cada vez mais pesada, com mais conteúdo, né? Mais energia aí nessa Mais mochilinha aí. energia, coisa boa, viu? E a nossa história é longa, É. né? Faz tempo já que a gente se conhece, que a gente tem um vínculo tão gostoso, tão especial, por várias vias, né? E então eu estou realmente muito feliz. Estou me sentindo a cada semana abraçada, assim. Muito, muito, muito bom. E também muito feliz com as pessoas que vêm assistir, que participam todas as semanas aí. Nossa, eu fico super feliz. Pessoal do Reiki, ó, mandando um oi. Essa turma aí que me salva a energia, me salva a pele toda vez, a cada envio. E Mari, estou muito feliz, mesmo. Aqui com você, eu acompanho, né? Tô acompanhando as suas lives, acompanho você desde sempre. Sempre falei do teu potencial de comunicação, né? Porque eu sei do seu trabalho, conheço você, como você disse, há anos, mas sempre te falei que você tinha que, né? Vamos lá, Lígia, vamos lá, sempre uma entusiasta da tua fala, da tua oratória, enfim. Eu estou muito contente, muito honrada de estar aqui com você, nessa audiência Ai, aí que você já tem há um bom tempo já. que delícia! Nossa, muito bom. Olha lá, ó, tem gente tirando sarro porque eu comentei esses dias que eu sou tímida e as pessoas não acreditam. Mas é sério e eu vou explicar. Eu sou tão tímida que eu chego nos lugares e eu já tiro um sarro de mim mesma para já dar aquela quebrada na timidez. Já tenho aquele alívio, sabe assim? Aí eu falo, ah, pronto, agora estou em paz, agora eu posso ir. Mas ninguém acredita. E aí todo mundo ficou falando assim hoje de manhã. A gente vai ver hoje à noite a tua timidez. Mas
fico tímida, gente. É sério. É que aí vocês entram aí e ficam falando comigo, tá? Daí eu já vou me sentindo em casa. Mas é para isso mesmo, né? A gente tem que dar aquela relaxada. Quebrar o gelo é uma ótima tática que você tem. Exato. Fundamental quebrar gelo. Ai, que coisa boa. Mari, então, vamos falar de você, vamos falar desse tema que a gente conversou, que a gente é, acho que compactua de tantas coisas, né? De tantos pensamentos, de tantas maneiras de agir, de pensar, mas que eu tenho certeza que na tua fala vai ficar claro para mim, vai ficar claro para muita gente as coisas que a gente pode fazer ainda melhor, maneiras que a gente pode expressar melhor ainda, né? Aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, uma forma de integrar, né? Tudo e todos, né? Então, eu vou começar contando como que foi que eu te conheci, como foi o nosso primeiro contato, né? Que eu acho que essa história é impagável, né? Então a gente trabalhou na Metrocamp juntas, né? Então eu entrei para dar aula lá em 2005. Eu tinha 25 anos, estava formada há um ano e pouquinho, um ano e meio, e quem era o coordenador era o Milton Cera, que é assim a pessoa que me conduziu desde o primeiro ano da faculdade. Para quem já assistiu às lives, eu já falei dele várias vezes, porque é a pessoa que me inspirou no caminho da terapia manual, né? E como eu era estagiária dele e tal, eu tinha um contato diário com ele, né? E ele compartilhava muito as coisas comigo. E eu sempre com aquela sede de aprender, né? Ele é uma pessoa que não só como profissional é um exemplo, mas como pessoa, como ser humano, né? De uma integridade assim absoluta, né? Então eu lembro que a cada vez Né? muito Muito querido. respeitado, é muito querido. E a cada vez que a gente conversava, eu falava, meu, eu converso com ele, eu tenho uma aula, né? Todas as vezes. Então, era esse cara, é desse cara que eu vou falar, né? E aí um dia, dando aula, ele falou assim para mim, Lígia, preciso de uma ajuda sua. Vai te procurar a Mariana, ela trabalha aqui também na faculdade, e para fazer uma entrevista e você vai no meu lugar, porque eu não consigo ir. Falei, oi? Como assim? Ele falou, você vai, é para falar sobre terapia manual, eu acho que era isso que a gente ia falar, né? E aí ele falou, para falar, olha o Paulinho aí. Paulinho, tô falando de vocês, de você e do Milton. Veja o que me aconteceu. O Milton então vira para mim e fala, Lígia, você vai no meu lugar fazer essa entrevista. E eu, na minha maturidade ali, né? O meu um ano e meio de formada, falei, claro, tranquilo, vou falar no lugar do Milton. Hã? Eu vou. Isso, o mestre mandou, eu vou, exatamente. Aí eu falei, bom, vamos lá, vamos ver como é que eu faço, né? E não tinha um roteiro, não tinha algo. E ele disse, fale sobre a terapia manual, fala do jeito que a gente fala. E eu falei, claro, tranquilo, né? Falar em nosso nome. E aí eu cheguei para fazer a gravação, meio tímida, né? Não sabendo bem como é que eu ia fazer, e você me recebeu com esse sorriso. E, oi, Lígia, que bom! Fico muito feliz que você tenha aceito esse convite, que você tenha topado. O professor Milton já me explicou que ele não ia poder, tarará. E eu entrei pela primeira vez naquele estúdio onde você põe aquele fone e você escuta o som da paz interior sabe a paz interior do filme? Deve ter aquele som, né? Aquele silêncio absoluto
eu escutava o barulho da minha respiração dentro de mim mesma, falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? E você, com aquela simpatia, falou, Lígia, fica tranquila, a gente grava quantas vezes precisar, fala do seu jeito. E tinha um detalhe, Mari, que eu lembrei, a gente tinha 1 minuto. Porque pro rádio é muito minuto, né? Mas Para falar sobre terapia manual, né? Não era nada. E eu falei, beleza, como é que eu vou fazer em 1 minuto? E no fim, eu acho que foi esse acolhimento que você me deu que me deixou tão à vontade para eu comunicar aquilo que eu achei que era o mais importante de terapia manual. Pensei, estou falando com as pessoas que estão no carro, dirigindo, que estão ouvindo rádio, que estão fazendo alguma outra coisa ouvindo rádio também. Falei, eu tenho que ser clara, eu tenho que falar com alegria, enfim, saiu de primeira. A hora que eu acabei aquele 1 minuto de gravação, você olhou para mim e falou, tá ótimo. Eu falei, misericórdia, ela não vai pedir para eu repetir, ela não vai pedir para editar nada, ela não vai... Não. E eu te dei um abraço, eu fiquei tão feliz, porque ali você me deu uma chance de acreditar que eu tinha realmente algum potencial de me comunicar, de me expressar. Então eu contei isso hoje pro meu marido, ele falou assim, nossa, mas então, olha aí, você nem sabia que você já estava praticando os stories, as lives lá, quando você era bem mais nova? E no fim era isso, né? é o E poder foi de síntese, você, né? e foi você que me deu essa oportunidade, sabe? E aí começou a nossa relação, e aí você me chamou outras vezes. Óbvio que a hora que você me chamou pela segunda vez, eu falei, gente, então quer dizer que acho que não foi ruim mesmo. Ah, gente, que lindo! E aí a gente continuou muito mais próximas, né? E aí foram outros convites. Então você colocou a comunicação possível para mim, com o teu acolhimento naquele dia. Então, isso foi muito marcante. Imagina que eu uso desse recurso de dar essa respirada e falar, bom, vai, qualquer coisa edita. Ou vai, e se não tiver edição, que nem agora, é ao vivo, beleza, vai fazer com o que tiver. E vamos, né? Foi você que despertou essa sensação de que eu também era capaz, Mari. Então, por isso também te agradeço muito. Esse feedback seu, esse retorno depois de 25 anos. Não tudo isso, mas vamos dizer 20 anos, uns 20 anos, uns quase 20 anos, vamos dizer assim. Para mim é a certeza de que eu sempre gostei do que eu faço. E eu sempre quis despertar isso nos professores, né? Em todas as entrevistas que eu fazia ali dentro. Por quê? Porque você falar para aluno, né? Cria familiaridade, meus queridos, né? Não, Sim. quando você pega um instrumento, um microfone, como assusta, né? Um estúdio de televisão assusta. Não, você tem potencial. É a tua bagagem, eu falei da tua mochila agora, porque você tem que acreditar em tudo que você vem carregando, que você vem somando. E você já tinha essa bagagem. Talvez, eu acho que eu te pus uma pilha Vai, menina, fala aí do que você sabe. Seu poder de síntese. E foi ótimo, foi ótimo. Eu nem lembrava. Que legal. Não, eu lembrava. Mas eu me sinto muito, muito feliz, né? Porque é isso mesmo, é despertar a confiança nessa capacidade de passar o que você acredita, a tua mensagem, a tua verdade. E você passou isso, e depois foram outras e outras e outras. Que alegria, né? E depois a gente continuou convivendo por conta do consultório, de atendimentos, de atender tua mãe, que é uma querida, uma pessoa que eu gosto demais, tua irmã. Eu amo de paixão a família de vocês. Vocês moram no meu coração, como eu já falei tantas vezes. E eu estou muito feliz de trazer você aqui para falar sobre esse tema que é do interesse de todo mundo, porque todo mundo sempre está se comunicando, né? Verbalmente ou não, mas a gente está sempre se comunicando, né? E agora, principalmente, que a gente está nesse mundo digital, né? Que encurtou as distâncias, que nos aproximou tanto, né? Que tirou as barreiras, os limites.
E, enfim, então eu queria que você falasse, Mari, de você, do teu trabalho, queria que você falasse da comunicação, como que ela entrou na sua vida, né? Como que essa abordagem entrou na sua vida. Ixi, peraí, Mari, que alguém tá falando que você tá sem som. Peraí, deixa eu te falar só, Mari, peraí. As pessoas estão dizendo que tá sem som. Nós duas estamos sem som, gente? Peraí. É que as pessoas estão falando que a gente está sem som. Só me avisem se a Mari está sem som ou se eu tô sem som também, gente. Sem som nenhum. Nada? Nenhuma de nós está com som? Ah, só a Mari. Tá. Mari, veja se você quer sair e entrar de novo. Tá. Beleza, gente. A internet essa semana aqui não estava muito legal, né? Mari, voltou? Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Eu vou tirar a Mari e vou chamá-la de novo. Obrigada, gente. A Mari aqui, enviar a solicitação. Sumiu a imagem porque eu tirei a Mariana para ela entrar de novo. Ai, Luísa, linda. Tá voltando, né? Vai dar tudo certo, gente. Ah, se vocês soubessem como que é bom ter vocês aqui, vocês não fazem nem ideia. Imagina ficar aqui com o Carão na live sozinha. Puxada, hein? Para quem é tímida, é puxado. Aê, boa. Tá me ouvindo? Tô Melhorou? ouvindo. Perfeito. Melhorou, arrasou. Mudei meu fone aqui. Arrasou, agora vai. Ó, Agora começa vai. do começo, quando você Ninguém estava ouviu falando. nada. Porque eu acho que eu estava te escutando, mas para ele estava sem som. Tá. Então começa do começo. Como que a comunicação chegou aí? Começou, né, como eu falei, quando eu me vi adolescente, vi que eu gostava do falar, do se comunicar, enfim. E aí decidi que eu queria ser jornalista, eu queria cumprir essa função social de ajudar, de denunciar. E fui fazer jornalismo, né? Não quis outra coisa, fui fazer o jornalismo e percebi que eu gostava de um microfone. Eu queria um microfone. Eu queria um microfone. Eu queria estar com o microfone na mão. E foi um mundo que se abriu para mim da comunicação com outras formas. Ou seja,
conhecendo as mídias, né? Uhum. E aí eu fui, logo quando eu estava na faculdade, eu fui para trabalhar em televisão. Então minha história começa em televisão, depois a Tá, minha história vai para o rádio também. Então, tá. fiz muito rádio, fiz muito ao vivo, andei de helicóptero, Ai, que delícia! falando, saltei de paraquedas, fazendo matérias. Então, assim, vivi emoções e cobri fatos importantes que me deram essa bagagem que eu te falei, né? Que pesaram a minha Uhum. mochilinha. E depois eu tive essa grata oportunidade de trabalhar com uma assessoria de imprensa, né? Que é a comunicação integrada em si, que foi estar fazendo comunicação com a área educacional. Então, Tá. assim, um programa de rádio falando desse universo com os professores, que é o que você participou, também Sim. eventos, a parte também impressa, site, as mídias que começaram também, que estavam pipocando. Então, eu fui para a área digital também, então abriu o meu leque de comunicação. E a minha Uhum. mochilinha foi pesando, foi pesando. Claro, sem dúvida. E aí a gente volta para a televisão, um convite incrível que eu tive de percorrer o Brasil para fazer agronegócio, para conhecer o Brasil em si. E aí também abriu mais a minha visão para a comunicação. E nesse meio tempo, a vida foi correndo, a gente vai tendo filhos, enfim, aquela coisa toda. E aí eu falei, eu quero ser dona do meu nariz. Falei, Tá. agora eu vou ser dona do meu nariz. Agora eu vou abrir minha empresa e vou trabalhar com comunicação integrada. Então, eu comecei todos os meus projetos com os vídeos institucionais, fiz muitos projetos para isso. Continuo ainda nessa pegada, mas eu nunca perdi a vontade também de empreender. E aí Uhum. surgiu a Academia da Palestra na minha vida, que era uma vontade de, quando eu estava assessorando muitos professores, né, e percebendo essa demanda, e quando na Metrocamp eu contratei o Max Geringer para dar a aula inaugural, eu vi e falei, Tá. nossa, é muito fácil, a gente nem precisa falar com o palestrante, a gente fez todo o contrato e ele chega aqui, beleza, ótimo. E aí eu falei, Uhum. que legal isso, é uma forma de empreender muito legal. E isso ficou desde aquela época em mim, Lígia. Que legal! Desde 2000 ou sei Nada. lá, 8 lá, sei lá, ficou lá. E aí, em 2018, veio essa vontade, né? E aí eu formei um time de palestrantes com o know-how que a gente tem aqui na RMC, né? Porque quando se Tá. fala palestrante, vamos para o circuito Rio-São Paulo, Belo Horizonte, Uhum. enfim. Falei, não, eu quero trazer esse know-how. E aí veio a Academia da Palestra. Então, eu não deixei de ser jornalista, não deixei de trabalhar com comunicação, né? E veio a Academia da Palestra na sequência. Então, esse leque se abriu de comunicação. Porque a comunicação é isso. É o tempo Sim. todo você se redescobrir e você encontrar novas ferramentas, novas oportunidades do comunicar. Isso é incrível, né? Porque a gente pensa no autoconhecimento de outra maneira, né? A gente pensa um outro tipo de análise, mas se não é com a comunicação, por qual caminho que seria, né? Uhum, Como uhum. é que você vai se conhecer? Como que você vai se perceber se não na interação com o outro? Né? E Exato. essa é a grande chave, né? Porque quando você está expondo alguma coisa, quando você está, dependendo da forma como você fala, você cria um ambiente ou outro, né? Você cria uma receptividade ou não. E aí Ou não. você tem que se perceber, né? Você tem que se ver. Então, quanto de autoconhecimento não tem dentro da comunicação, né? Muito. E uma Muito, coisa muito. que eu acho que é interessante, né, que a gente comentou na nossa conversa, é a diferença entre culpa e responsabilidade. Eu vivo falando isso por diversas áreas, em diversos assuntos, e eu tenho percebido que isso volta, né? Uhum, Porque uhum. se a gente for pensar assim, bom, então, se eu não me comuniquei bem, a culpa é minha. É. Você falou uma palavra que eu achei tão bacana para isso. A culpa, ela é passiva. Ela te coloca numa posição muito passiva, né? Que é, bom, a culpa é minha, então eu sou assim, eles que me aceitem, e se não me aceitarem também, né? Enquanto que assumir a responsabilidade sobre aquilo que a gente comunica dá a liberdade da mudança, né? É uma postura ativa de transformar e que se não deu certo aquela comunicação, que a gente consiga encontrar meios de se responsabilizar e achar um caminho melhor, um caminho mais leve,
né? Isso, é. E aí, pode E o falar. crescimento, né? E o crescimento que isso traz, né? Profissional, pessoal, é incrível. Em todos os aspectos, né? E aí, Mari, você estava comentando comigo sobre a questão da pandemia, né? De como essa questão da comunicação mais eficaz é tão importante nesse momento que a gente está vivendo, nessa situação que a gente está vivendo. Então, conta para mim um pouco como é que está sendo esse período. Eu acho que é um momento único, né? Ímpar, assim, que a gente está vivendo. A humanidade, né? Como você mesmo falou muito bem, a gente quebrou fronteiras. Uhum. Não existem mais as fronteiras. A gente consegue reunir pessoas para um grupo, para um curso, um grupo para um Uhum. curso, de pessoas que podem estar em diversos continentes, né? Uma coisa Sim. que antes, não, tem que ser presencial, vamos dizer, né? Uhum. Etc. Nós percebemos que profissionais se descobriram com a comunicação Sim. virtual. Eles precisaram entender como que eles falavam com a tela e com isso eles começaram a perceber o que eu preciso mudar. Nossa, eu falo muito assim, ou eu tenho que me... E aí vai te dando esse autoconhecimento, né? Uhum. Quantos professores achavam que davam uma aula legal e quando começaram a gravar a aula falaram, nossa, nada a ver, preciso Sim. melhorar. Claro que a gente não está falando no inteiro, num todo, né? Claro que tem Uhum. as exceções que, como você disse, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim, né? Que é a Uhum. síndrome da Gabriela. Gabriela! Mas, Total. total, mas muitos se descobriram. Então, é um momento único de quebra de paradigmas, quebra de barreiras, de fronteiras. E a Uhum. gente vai começando a entender que a tecnologia está ao nosso favor, Total. né? E por que essa tecnologia está ao nosso favor? Para a gente buscar cada vez mais. Para a Uhum. gente estar possibilitando. Eu não consigo dar uma aula presencial, mas eu posso dar uma aula virtual. Uhum. Então a comunicação foi se tornando algo raro, sabe assim, de riqueza mesmo, né? Sim. Algo muito precioso. É isso que eu queria dizer, algo Sim. muito precioso. Por quê? Porque eu tenho que passar a minha mensagem de forma eficaz. Uhum. E ao passar a minha mensagem, o que eu quero dizer, eu tenho que ter uma comunicação mais clara. E para ela ser Uhum. eficaz, eu preciso primeiro entender o que eu quero falar Uhum. para que não tenha ruído, para que ela chegue até você de uma maneira compreensível, da Sim. maneira que tem que chegar. Porque senão dá os probleminhas de comunicação. Então todo mundo Exato. começou a perceber o quanto a chegada da mensagem, né, é Uhum. tão importante. Porque antes a gente Uhum. pegava um telefone, ou então. E aí, quando a gente tem esse virtual e essa pandemia, a gente começou a ter um cuidado melhor Sim. com o comunicar, né? Por quê? Porque a boa comunicação também, né, Lígia? A gente não pode esquecer que se comunicar bem vai muito além de só ouvir. Uhum. A gente precisa ter atenção, se, Sim. né, perceber o que o outro está querendo dizer, que muitas vezes não é só na fala, né? Tá no Uhum. gesto, tá na Sim. expressão, tá na linguagem do corpo. Mas a gente não tá presencialmente. Mas a gente já pegou cada lance, né, da Ô, virtual. Nossa Senhora! Eu sempre falo isso, como eu passei pela experiência de morar longe, sem estar com um celular, porque não existia, né? Sem ter um vídeo que aproxima, eu já passei pela situação de viver sem nenhuma chance de enxergar o outro. Então, a Uhum. hora que eu sempre falo isso, os convidados que vêm aqui, eu tenho a sensação que eles estão sentados aqui na frente no meu sofá. Eu tenho essa sensação real. Então parece que eu Sim. tô com você mesmo, porque a gente está no vídeo, né? Então, realmente dá para perceber muito como a pessoa está recebendo tudo aquilo que a gente está falando, né? É, Tudo aquilo que a gente sente, né? tudo que a gente E sente. você falou sobre ser um treino, né? Essa questão da melhora da comunicação. Autoobservação, né? Uma autoobservação com treino. E hoje a gente tem como gravar. Olha Sim, isso. Né? Antes a gente tinha que pegar, alugar a câmera, pegar emprestado do vizinho a filmadora. Vamos lá. sim, Tem celular, tem as plataformas,
né, que gravam, você não precisa estar em reunião, você pode gravar você mesmo. Então, assim, não existe mais essa coisa de, como me observar. Tem como se observar, tem como se conhecer melhor para poder ter essa comunicação mais eficaz, para você, né? E aí a gente fala, Lígia, que não é se observar e falar assim, nossa, eu preciso falar desse lado, porque esse meu ângulo é... Nossa, eu preciso falar as palavras, mas... Não, a gente está falando de conhecimento de quem você é. Sim. O que extrair o que é melhor. E aquelas coisinhas que a gente, né? Tá. Tá, A gente né? vai moldando, vai começando a perceber, né? Porque você falou muito, quando a gente fazia muitas entrevistas com os professores, eles começavam a se ouvir, né? E o rádio tem esse poder de dar atenção só para o áudio. Sim. Nossa, como eu falo né? Como eu falo né? E aí você fala, eu falo, mas faz parte. Sim. Faz parte do pensar, do se comunicar. A gente começa a se policiar, mas a gente não pode se tolir, se culpar, como você disse também, né? Sim. Porque você perde a espontaneidade, né? E aí não é essa a intenção, né? Geralmente as coisas que saem de primeira, que fluem assim, são as mais genuínas, né? 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 Eu vou tentar aqui. Com certeza. Né? Com certeza, vai ser ótimo, essa eu já sei. E uma pergunta, eu esqueci de começar a live falando. Você tá pronta? Nasci pronta. Você tá preparada? Nasci pronta. Sempre preparada. Adorei, adorei. Gente, isso é pra gente usar dentro do nosso coração. Quando alguém perguntar, tá pronto? Você fala, gente, eu nasci preparada. Gente, isso aí A barriga tá assim, o coração tá assim, mas eu nasci pronta. Nasci pronto, porque isso, eu tô exatamente onde eu devia estar, né? No lugar certo, na hora certa. Mari, fala pra gente um pouco sobre escuta ativa. A escuta ativa é também conhecida como a escuta empática, né? É a prática da empatia, uma virtude aí que a gente sabe que está muito em alta, né? Tem que praticar empatia, tem que ser empático com as pessoas. Mas ninguém para perceber se pratica empatia, né? Ou seja, se tem essa escuta mais ativa, mais presente no seu dia a dia. Hoje as pessoas estão muito preparadas num diálogo, seja numa reunião, ou para atender alguém, ou para vender algo. Elas sempre estão preparadas qual vai ser a resposta. E nunca para ouvir, para prestar atenção ao que aquela pessoa está dizendo. Então, você já está preparando que eu vou te responder. Eu já estou aqui, não, vou responder aquilo, vou falar daquilo, vou inverter com outra pergunta. E se a gente tem essa questão de respirar e falar, oi, Lígia, e eu te dou esse olhar, essa resposta mais empática, mais envolvida com o que você quer dizer, ela se torna mais ativa, ela se torna mais próxima. Acho que a escuta ativa a gente pode dizer que é uma escuta mais próxima, é estar mais presente, mais integral naquele processo, naquele momento. E seja onde for, né? Família, trabalho, enfim. Não tem regra. A gente tem que praticar no nosso dia a dia. Com todos, né? Porque realmente é uma coisa, uma característica meio de quem está na defensiva, né? Já se preparando para como vai se defender de uma determinada fala, de um determinado argumento, né? E então eu acho que essa coisa é mais amorosa mesmo, né? De estar mais inteiro, né? E acho que isso traz a gente para a importância do momento presente. Foi outra coisa que a gente falou, né? Na nossa conversa para essa live. Porque você mesma falou, né? O amanhã é fruto do que eu fizer hoje. O ontem já foi. Não dá para mudar. Não dá para mudar. Então, tudo que a gente tem é esse segundo. E eu achei tão linda essa tua fala, porque você falou assim, esse segundo, como é que eu lido com esse segundo que daqui um segundo já virou algo que já foi, né? E então, você deu um exemplo, né, de uma pessoa que está num momento muito, muito, muito ruim de vida,
né, e que te procura. Se você não acolhe, naquele exato segundo, uma coisa ruim pode acontecer, né? Pode, Então, quanto que a pode. gente deixa passar essas oportunidades de parar ali um segundo para acolher genuinamente, né? Os olhos, né, olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração aberto, né? A gente tem que estar com esse coração aberto para ouvir. O jornalismo Exato. me possibilitou muitas histórias assim de vida e eu amo, amo ouvir histórias e contar histórias. E nesse processo, né, que a gente nem falava tanto em empatia, né, quando eu Uhum. comecei também, eu já praticava um pouco da empatia. E de ouvir, de prestar atenção nessas histórias, né, de demonstrar, não, porque não compaixão, né, entendimento, se Sim, colocar um pouco no lugar da dor naquele momento que as pessoas estavam passando. E isso, eu acho que só é. soma, Lígia, só soma. E acho que uma característica sua é o teu interesse. Então, quantas foram as vezes que você foi com a tua mãe no consultório, por exemplo, e que eu explicava para você coisas e você dizia, mas por quê? Mas e quando for assim? Mas e quando for assado? E eu pensava, que engraçado, né? Ela é jornalista, né? Tem muita gente da área da saúde que eu peço, pelo amor de Deus, para ouvir, né? Que É, eu dando aula falava, gente, eu tinha que contar piada às vezes suja é. para ser ouvida. Para E passar a você, mensagem, né? para Para que a passar a mensagem mensagem? chegue. Exato, porque como eu disse, eu só sei uma piada imunda, então não posso contar, né? Em todos os casos, eu tenho que deixar para uma última instância, né? Então, já cheguei nesse ponto de precisar contar a piada mais suja que tem para eu poder ser ouvida. E você tem essa característica de ter uma escuta ativa nesse sentido. Ó, a tua irmã falando que você é curiosa, mas curiosa de coração curioso, É. né? Não é para Miss Google. Miss Google. não é uma coisa para agradar, né? É realmente uma curiosidade, é realmente um olhar terapêutico que existe dentro de você, né? E é uma necessidade, uma sede, eu acho que não é nem necessidade, é uma sede mesmo de querer entender e ter essa informação comigo que vai me servir de alguma coisa em algum momento. Sim, com certeza, sem Não é dúvida. engolir goela abaixo, essa questão de engolir, ele explicou, mas eu nem quis entender. Como eu não quis Uhum, entender? uhum, Não é? E eu acho que é sim. isso. Eu E eu acho que é acho que isso isso que... entra na autonomia que a gente comentou, né? Uhum, Então, uhum, quanto mais uhum, você entende, quanto mais você aprende, mais autônomo você fica, né? Mais empoderado dos teus próprios recursos, né? Em uhum. todos os níveis. Então, eu Sim. comentei isso, desde que começou a pandemia e eu comecei a fazer os atendimentos online, uma das maiores transformações que eu vi foi exatamente isso. Foi perceber como eu não fazia antes essa entrega do paciente Uhum. para ele mesmo e da capacidade de autocura para ele mesmo. Eu já acreditava que era ele que se curava, mas me faltava comunicar de uma maneira onde ele sentisse o prazer de assumir essa responsabilidade sobre ele mesmo, né? Que é a maior verdade, né? E que as pessoas precisam entender que o processo de comunicação é um processo que envolve confiança, Sim. né? Além da responsabilidade que a gente disse, é também um processo de confiança. Uhum. Então, quando você trabalha elementos nesse processo de comunicação para melhor passar a sua mensagem, para melhor falar a sua verdade, você Uhum. tem esses elementos que acompanham. E aí vai carregado de uma série de coisas. E Sim. aí que acontece a comunicação eficaz, aí é que acontece os processos, né? Os relacionamentos, enfim, né? Todos os Sim. relacionamentos. Para você ter um bom relacionamento, seja, repito de novo, com o seu cliente, com o seu paciente, com os seus pais, com os seus filhos, tem que ter essa questão da confiança no que você está dizendo, né? Na sua Uhum. verdade. Sim.
E Também não. acho que a gente falou, né, da escuta ativa, a gente falou da comunicação não violenta, né, que Uhum. eu acho que Mais tem empática, muito a é. ver com essa empatia e com a compaixão. E ainda bem que está crescendo, né? Esse momento de pandemia também foi um momento que as pessoas acordaram para isso, né? Exato, Perceberam, né? exato. A importância disso tudo, né? A gente falou sobre aceitação e a diferença de aceitação com concordar, É, aceitar não é concordar. Eu posso, não necessariamente. não necessariamente. Eu tô te ouvindo e tô com os olhos e os ouvidos direcionados, mas eu não tô concordando, Lígia, não dá, né? Não Uhum, concordo, mas eu aceito, eu uhum, acolho a tua opinião, eu acolho a diferença, sim. né? Não somos iguais. Ainda bem que existe as opiniões Uhum, diferentes, porque você percebe que o processo cresce, por mais que você não concorde, sempre vai ter alguma coisa que você vai aprender, exato, alguma coisinha você sempre vai trazer para você. exato. Todo mundo Quem tem algo fala para isso é quem não ensinar, está né? aberto, né, Lígia? Quem fala que Uhum, é que não está aberto, não quer saber, e tudo bem também, e tudo uhum, bem, sim. Cada um está no seu faz tempo, parte, né? Eu faz parte. ouvi isso esses dias, que cada um está vivendo o seu melhor momento. Mesmo as pessoas que estão passando por grandes dificuldades, né, por grandes tormentas, elas estão vivendo o melhor momento delas, porque dali elas vão tirar algo melhor, né? E que bom se a gente puder acordar e caminhar com o Uhum. barulho do chicote só, né? Tem aquela história que É, eu comentei, que a gente não precise que o chicote bata no osso, né? Mas que a gente só escute o barulho do chicote e fale, opa, preciso acordar aqui, né? Então, nessa troca entre a comunicação não violenta e a escuta ativa, eu acho que entra esse despertar, né? uhum. De um jeito mais inteligente, de um jeito mais leve, né, Mari? E prazeroso, né? Da Sim. busca. Isso que é muito bom. Ninguém te Outra coisa, impõe, ninguém te coloca, ninguém te. Não, você busca, você vai atrás. sim, E tá aí, e tá aí. exato. Outra coisa que a gente falou, né, é propagar o conhecimento pela comunicação, mas com aquele olhar de encontrar a essência, ao invés de ficar procurando uma receita de bolo, É, né? é, Ao invés de da gente ficar preocupado com o como fazer exatamente, né? é. O que os especialistas dizem de como comunicar nesse mundo digital. E, na verdade, Sim, é achar o caminho da essência, né? exato. Na academia da palestra mesmo, sempre, né, nos cursos, nas jornadas de comunicação que a gente acaba fazendo, a gente enfatiza muito isso, né, Lígia? Tanto com as duas especialistas que eu também faço um programa no YouTube, que é o Entre Telas, com a Maria José da Costa Oliveira, que você conhece, também trabalhou com ela um tempo, Sim. e também com a Daniela Kais, a gente enfatiza isso. Existe um monte de receita de bolo, existe um monte de gente vendendo cursos de oratórias, como falar, como gesticular, o que não fazer. Tem essas Uhum, orientações e tem gente que te ingessa e te dá receita de bolo. Nós uhum, não. Nós queremos que cada um trabalhe a sua essência, o seu melhor. E porque uhum, senão você vira personagem, né? sim. E a gente tem que perceber que na vida a gente tem pessoas que nos inspiram, mas não que a gente Uhum, tem que ser um seguidor e fazer como ela faz. E uhum, isso está muito sério hoje, porque as pessoas estão mirando muito para o digital e vendo, eu quero falar igual ela. Nossa, eu quero escrever sim, igual ela. Nossa, eu quero sim. fazer live igual a Lígia, porque o jeito que a Lígia faz, nossa, ela tem um jeito, ela joga o cabelo, depois ela fala um negócio. Nossa, eu quero ser a Lígia. Ok, você gosta, você se inspira pela Lígia, mas você não é a Lígia, você não vai ser a Lígia, porque cada um é um ser único e Uhum, carrega a sua mochilinha, né? Cada um tem a sua uhum, própria mochila. sim, Então você tem que descobrir, olha, é legal o jeito que ela faz. Eu vou fazer uma live também. Tô copiando a Lígia? Não, tô me inspirando na Lígia. Mas nessa sim. cópia dessa live da Lígia, eu vou fazer diferente. Vou fazer uma coisa mais assim, vou colocar uma música. Eu vou Uhum, colocar duas pessoas juntos. Criar, se sim, descobrir. Isso é o sim, bacana, né? Porque é uma com diferença certeza. muito grande. A essência não pode ser perdida. Você não pode perder a autenticidade, quem você é, essa coisa toda. Você vai mudando, né?
E eu não Uhum. vou fazer a mesma entrevista que eu fiz com você há 18 anos atrás. Claro, é Jamais, impossível, né? jamais. E Nem nem é você vai para me ser, responder, né? né? E nem é para ser Exatamente. assim. E acho que a gente estava falando, né, da comunicação e do diagnóstico, Uhum, uhum. né? Que é uma coisa que esse teu interesse, essa tua curiosidade, né? Faz parte de abrir um espaço para que, inclusive, o diagnóstico, por exemplo, quando você está sendo atendido por um profissional da saúde, faz com que ele seja mais eficiente, né? Sim, Então, aquele teu interesse é o interesse que todo mundo deveria ter, porque afinal a gente está falando da pessoa, a gente está falando da saúde da pessoa, ou das questões profissionais dessa pessoa, ou das questões de comunicação dessa pessoa, né? Então, esse espaço da comunicação facilita inclusive nisso, né? E a gente estava falando também, Mari, do equilíbrio entre o dar e o receber, né? uhum. Então, o dar fica numa posição confortável, né? Que é a posição de quem tem de sobra algo, né? Enquanto que o receber é o que mais transforma a gente, né? Exatamente. É o que dá a chance para a gente ver as nossas vulnerabilidades, as nossas necessidades e, com humildade, perceber o caminho possível que se abre na nossa frente, né? Sim, sim, sim. Em todos os setores, né, Lígia? Ah, porque eu trabalho numa empresa muito complicado, as pessoas. Nada disso. Se você começar a praticar e perceber, você tem muito a ganhar, né? Às vezes aquela Sem pessoa que dúvida. você nunca trocou uma ideia e começa essa conversa, essa comunicação informal, sempre vai ter alguma coisa para receber. Sem Então, o dúvida. processo de comunicação é esse, né? O emissor e o receptor vai chegar, né? Vai atingir. E aí, quando você recebe e você fala, tem sentido, nossa, bateu em mim, nossa, eu ouvi o que a Lígia falou hoje, poxa, refletir, porque eu acho que é Uhum. isso, né? A comunicação é fazer refletir, é fazer Sim, mudar, é fazer o autoconhecimento, como eu ando me comportando, como eu ando falando, como eu ando reagindo, né? Como eu sou como chefe ou como eu sou como empregado. É o relacionar, é o relacionar. sim. Né? E muitas vezes a gente não para ter isso, né? A gente que é mãe sabe que a gente entra muitas vezes no piloto automático, e aí tá ali pedindo, fala, ó, presta isso. E a gente não para. E a gente precisa disso. A gente precisa Exato. desse diagnóstico, como você disse anteriormente, de Uhum. perceber que muitas Sim, vezes tá no chamar, não tá nem no falar, mas é no chamar mesmo, né? Então, assim, é um universo muito amplo que a gente precisa conhecer melhor, porque sim. nos permite o autoconhecimento. E nos feedbacks também, né? Que a gente recebe. Ah, Porque, é. né, você vê, quando eu comecei a falar da importância que teve aquele dia que você me deu aquele sorriso e falou, Lígia, vai dar tudo certo, e se precisar, eu tô te dando um feedback que talvez você não soubesse, Uhum. Não, né? Porque não talvez mesmo, você não tenha exatamente. recebido naquele período, né? Eu não tive nem chance de fazer essa devolutiva. É, Tantos anos depois eu posso te falar como aquilo foi especial, né? é, é. E aí, de repente, você toma um susto, você entra em contato com uma coisa que é tão positiva, que é sua e que permanece sendo sua e que você vem alimentando e muitas vezes nem parou para olhar. Falou, puxa Exatamente. vida, realmente eu acolho as pessoas, né? E Uhum. você acolhe. Eu não posso acolher as pessoas, mas eu acolhi você, já tá uma pessoa já. Não é? Imagina! Fazer uma live Nossa, como você anda fazendo semanalmente de conteúdo, porque eu tenho acompanhado profissionais assim que trazem nossa, histórias nossa, maravilhosas. Então, uma fala, uma coisa que você não sabia, poxa, uma pessoa atingindo aquilo ali, já estou é. fazendo, já estou cumprindo aqui minha missão, já tá indo na Ah, filinha aqui. sua linda, se eu pudesse,
clicava em corações para você Já tá agora. indo assim. Mas é porque a gente quer multidões, seguidores, né? A gente Não. quer, eu quero ficar famoso. Meu Deus, eu quero atingir eu quero chegar que aquela mensagem. A gente fala muito isso em palestra, né? Se uma palestra para 800 pessoas chegar numa pessoa como a gente vê, né? As pessoas saem do auditório, eu já vi uma professora chegar para um palestrante, para o professor Nino Paixão, e ela pegar na mão dele, eu vi isso, ela pegar na mão dele em lágrimas e falar assim: você veio falar para professores, mas o que você falou me pegou como mãe, eu preciso mudar como mãe. Então aquilo para mim foi, falei, esse é o caminho mesmo, é levar a palestra a atingir Então é isso, a live é isso, né? Exato. E fica aqui, né? O YouTube fica, as mensagens ficam, os vídeos ficam. Que maravilha, que maravilha. É uma bênção, né? É uma bênção. Eu falo que eu sou a maior privilegiada, porque eu tenho contato antes, durante, depois. É uma delícia, gente. É uma delícia. Eu recomendo, inclusive. Se servir de inspiração para alguém fazer live, eu recomendo que vocês abram as lives de vocês para falar com os amigos de vocês, com as pessoas que moram dentro do coração de vocês. Vocês vão ver a delícia que é. É impagável. É impagável. Ô Mari, e temos 2 perguntas. Eu deixei uma caixinha, né? Então, a primeira pergunta: quais são as conexões entre comunicação e o mundo inconsciente? Nossa. Tranquila. Tranquilo. Vamos fazer outra live? Vamos! Vamos abrir uma nova agora. Só uma sobre esse assunto. Conexão, acho que a palavra, né? Nós usamos muito essa questão de conexão na comunicação, né? Porque se a gente falou agora há pouco em comunicação eficaz, numa escuta mais ativa, envolve a conexão. Tem que envolver, tem que bater, tem que ter a troca, né? Porque eu passei a mensagem, mas você também me passa. Quando eu falo, você me escuta e você volta, eu me tornei receptor, né? Eu estou emitindo, mas eu também estou recebendo. E nesse processo, essa conexão entre a comunicação e o inconsciente, eu, Mariana, acredito que exista muito a questão da intuição, né? Que é o teu repertório, que é o que chega para você. E muitas vezes, eu entrevistando as pessoas, a resposta, né, que eu recebi, eu falei, e agora? Né? E agora? Uma pessoa chorar na tua frente, ou uma pessoa te dar uma resposta invertida e você ter vontade de falar, então tá, tchau. E você não poder, é muito usar a intuição. Você respirar e falar, e agora? Vem. E vem, gente. É usar a intuição. É aquele respiro mais profundo, vai. E eu acho que é isso. Essa conexão com o subconsciente é a própria intuição que a gente tem, né? Muitas vezes, né, a gente vai fazer uma palestra ou vai fazer uma live. O que a gente pode fazer? Pedir orientação. Ó, me ajude para quem você acreditar. Se você acredita em universo, em Deus, se você acredita em anjo da guarda, na natureza, no poder cósmico, não importa. Ou se você acredita em você mesmo, peça para você mesmo. Porque afinal, você nasceu pronta? Exatamente, peça para você mesmo. Olha, eu confio em você, hein, Mariana, vamos embora. Você olha nesse espelho e fala... E a intuição, né? Que lindo. A intuição. Vamos lá. Adorei. Usar a intuição. Eu acho que essa conexão aí no subconsciente é o que a gente carrega, né? Que a gente vem e muito intuitivamente, né? A gente tem isso. E daqui para frente a gente vai usar bastante intuição. Bastante intuição. Eu acho também. Eu acho que tem uma coisa, né, que a gente faz no Theta Healing, que coloca a mão no coração e se pergunta o que o amor faria no meu lugar, né? Isso, às vezes, é a resposta. Né? É a resposta, Lígia. E não o amor no sentido... Porque outro dia até uma moça me escreveu, depois que eu postei um vídeo falando isso, ela me escreveu assim, poxa, mas é justamente o fato de eu amar que tá me deixando emperrada aqui nessa situação e tal. E eu falei, não é esse amar, né? Não é nesse sentido, é o amor maior, é esse amor que você está citando, né? É um amor universal, é um amor incondicional, é o que tem de mais genuíno no nosso eu superior,
na natureza, em Deus, no universo, né? É como você está falando. Exatamente, exatamente. E a segunda pergunta: como alguém que pensa fora da caixa deve se comunicar? Porque assim, imagina que tem uma pessoa que tem essa intuição, que tem percepções, que realmente pensa, vê, sente fora da caixa. Como que essa pessoa deve se comunicar, expressar tudo isso? Primeiro ela deve, né? Ela deve, porque, Boa. né? Ou seja, ela tem que se comunicar, ela tem que buscar como, né? Sim. E nesse pensar fora da caixa, como eu falei, nós nos relacionamos com várias pessoas ao longo do dia, dos momentos. Primeiro analisar quem é a pessoa, quem é meu público, né? Se for para mais de uma pessoa, né? 10, sei lá. É um público, né? Ou seja, preciso me comunicar com essas pessoas que pensam diferente, são diferentes. Então, que público é esse? São só mulheres? São só homens? São casais? Enfim, conhecimento desse público. Se é uma pessoa, se é a Lígia, como que é a Lígia? Ai, não sei muito bem como que é a Lígia. Então, eu vou começar esse processo de comunicação e essa comunicação de uma maneira que eu consiga extrair da Lígia, na comunicação não verbal, que é se ela está preocupada, se ela está tensa, se ela está aberta para me ouvir. E muitas vezes eu observando, como que vai? Bom dia, papapá, tá tudo bem aí, tá chovendo. Nesse começo, né, desenvolvimento de uma comunicação, você vai sentindo se a pessoa está mais aberta a te ouvir, mais receptiva. E foi até ali. Não desiste. Tenta uma segunda, tenta um segundo papo, tenta uma segunda comunicação, né? Vai direcionando, porque se você chegar muito com esse pensar fora da caixa, você vai assustar. Ou você vai repelir, né? A pessoa não vai querer mais saber. Então, tem que analisar com quem você está falando, persistir, né, nessa comunicação e tentar entender. Será que eu falo ou se não? Perguntas sutis. Não sei se você acredita, não sei o que você pensa sobre isso. Já ouviu falar daquilo? Já prestou atenção no que é isso? Então, você vai nesse treino, como a gente falou que é importante, o treino. E põe no papel, acho que eu vou perguntar por aqui, acho que eu vou passar a mensagem dessa maneira, vou contar isso. E aí você vai formando essa comunicação, essa escuta mais eficaz, mais ativa, como a gente está falando aqui. Mais amorosa, né? Acho que a palavra é essa mesmo, amorosa, né? De estar aberto também para receber, que às vezes não quer nem saber, né? Não quer, e tudo bem. E tudo bem também, né? Porque se a pessoa estiver completamente fechada, ela não vai receber bem. Mas o importante é esse tudo bem. Tudo bem. Né? Você tentou se expressar, você tentou comunicar algo, né? Então, eu achei muito interessante isso que você falou sobre o treino, né? Que realmente é algo que a gente pode praticar. Então, eu comentei com você, né? Chega uma pessoa para tratar uma dor no ombro, uma dor enlouquecida no ombro, uma coisa assim muito forte e tal. E a pessoa tá com uma blusa super justinha que ela conseguiu vestir e tirar com a maior facilidade, bem mais facilidade que eu, né? O que ela tá comunicando, né? Tem algo além que ela tá querendo dizer com aquela fala de que minha dor é desse tamanho, meu problema é desse tamanho. Então, eu acho que é importante a gente conectar todos os sinais, né? Todas as informações que você consegue. Exato. Extrair todas as comunicações. Isso é processo. Isso é processo. Então, olhar, observar, né? Não só ficar escutando as palavras que a pessoa está falando, né? Mas escutar com todos os órgãos dos sentidos, né? Realmente estar atento e perceber as mensagens que estão por trás, os detalhes, né? A forma como a pessoa se coloca. Eu acho que isso tudo é muito interessante. E que bom que a gente tem a perspectiva, que fica é a perspectiva de que a gente pode praticar. Isso, né? Lígia, isso mesmo. A gente pode praticar e ao longo desses anos que eu fui percebendo que eu também posso contribuir.
Sim. Entendeu? As pessoas podem me procurar e nesse processo de comunicação existem algumas técnicas, existem alguns toques, existem. E existe todo esse contexto de mostrar, olha como você é, né? Olha que pontos fortes, que a pessoa nem sabe que tem para trabalhar. Ou outras que acham que estão, nossa, nem preciso, né? E aí você fala, olha, talvez se você abaixar um pouquinho a Calma bola, aí. né? Olha, é verdade, eu melhorei, né? Pessoas me viam arrogante, eu não sabia. Já chegaram e falaram, Mariana, eu não sabia que eu era arrogante. E a pessoa, para falar que não era arrogante, eu falei, olha, que progresso, que autoconhecimento, né? Então, acho que é isso. Não somos perfeitos, né? Nós estamos num processo de autoconhecimento. E por que não perceber que às vezes a nossa fala é arrogante? Ou que, né, que nós não somos autênticos? Ou que nós podemos ter uma fala mais persuasiva? Podemos ter uma escuta mais eficaz, mais ativa também. E isso vale, Lígia, é isso que é importante a gente falar. Que comunicação não é para a pessoa que quer falar em público, que quer ser um palestrante, que quer ser um orador. Não, a comunicação norteia todas as profissões. Exato. A gente está vendo a telemedicina. Como que você vai chegar, né? Como que a gente vai evoluir para isso? Se um médico não olha na consulta presencial, quanto mais num vídeo. A gente tem que acordar para essas questões, né? A própria psicologia que se achava impossível fazer uma sessão de videoconferência, pacientes estão preferindo, né? Pacientes, eu já ouvi relato do paciente falar, não, eu prefiro ficar dentro do meu carro, que eu consigo falar melhor, desabafar. Ou seja, nós estamos num progresso, nós estamos conquistando, mas é o que eu falo, todos os profissionais precisam acordar. A própria área da educação, olha o salto que a gente está dando na área da educação. Seremos os mesmos professores? Não. Exato. As escolas serão as mesmas? Não. Não. É isso que a gente precisa, né? E que bom, né? E que bom que a gente pode contribuir também de alguma forma, né, Lígia? A minha mochilinha tem alguma coisa que dá. Nossa, Mari, tua mochila tem. Nossa Senhora, E, tem Lígia, um como caminho é bom. lindo demais. Então, e a gente aprende com o outro, né? E começando com isso, eu falo, poxa, contando o caso da arrogância, ele vai me falar um fato que vai ficar aqui, vai falar, poxa, mas eu já agi assim. Eu já falei assim, eu já respondi assim. E aí, quando você fala assim, poxa, eu também posso ser arrogante, as pessoas podem me ver como uma pessoa arrogante, é hora de mudar. É hora de falar, eu posso, eu consigo. E é tão bom a gente ver que a gente tem vícios de linguagem, vícios, né? Uns desvios aí que a gente pode melhorar, transformar em virtudes, né? Trabalhar as virtudes, que são enormes, são várias, né? Infinitas virtudes aí. Mari, que linda a tua fala. Ai, falei muito, né? Falei Nossa, muito. você foi assim, muito precisa. Juro, tocou meu coração e com certeza tocou o coração de mais pessoas. Porque Não, é eu fico isso, muito a feliz. gente pode dar esse passo, né? De se aceitar mais, se perceber mais, se conhecer e por isso se comunicar melhor, né? Sim. Ser mais fiel àquilo que se quer dizer, àquilo que se pensa, àquilo que se sente, né? Achando sempre um jeito mais amoroso. E trabalhar muito essa timidez, essa vergonha, né? Porque aí vão me julgar. Vão julgar. Vão apontar, vão falar. Mas a gente já falou um pouco disso também, né? Eu tô fazendo. Eu tô dando a cara pra bater. E você que tá aí sentado e só tá aqui, né? O que você vai aprender? O que você vai, né? A sua fala inicial, o que você vai passar pra frente? O que você quer ser? O que você tá fazendo aqui? É isso que a gente tem que fazer essa pergunta. O que eu tô fazendo aqui, agora? E o que eu tô fazendo por mim também? E fazendo por mim, eu faço pelo mundo, eu faço pelo outro, né? Total. Porque eu não vou melhorar o mundo, não vou mudar o mundo, mas eu posso melhorar eu mesma. Com certeza, com certeza. E o feito é bem melhor que o perfeito.
É Não é? exatamente a frase da minha amiga Daniela Kais. Antes o feito do que o perfeito. Mari, vamos ligar o computador, vamos levar conteúdo, vamos falar de comunicação. E tem sido assim, muito bom. A gente está com esse programa no YouTube semanalmente também, né? Toda quinta-feira, com temas de comunicação. E como esse processo fez com que nós voltássemos a estudar a comunicação, né? Buscar a comunicação, a teoria, enfim, mas trazer com a prática, né? Trazer essa bagagem que cada uma traz do teu universo e com isso as pessoas falarem, epa, vamos pensar? Vamos pensar? Que maravilha, gente. Que maravilha. O que é que eu tô fazendo aqui? Amei. Amei. Fica a reflexão para todos nós. É o Mari, agora, né, Lígia? É agora. Bora lá, Lígia. Bora lá, Lígia. Coisa mais linda do mundo. Resposta mais linda que eu recebi. Convidei ela para live, gente. Ela me manda o quê? Bora lá. Falei, gente, se não mora no meu coração, essa mulher mora aonde? Bora lá. Linda. Né? Eu só tenho gratidão por você, como você falou, por tudo que você representa, né? Para minha mãe, para minha irmã, para mim. A Lígia tem depoimento aqui, a Lígia tem mãos iluminadas. Sempre teve uma escuta ativa, sempre atenta aos sinais, sempre atenta a ouvir mesmo. E as histórias, né? A gente vai no consultório da Lígia, mas é uma sessão de terapia também, né, Lígia? E nessa troca, quanto a gente fortalece os relacionamentos, né? A gente busca esse querer, né? Eu quero sempre te ver muito bem, muito bem. Eu também a você. Nossa, então a todas você mora vocês. no coração. Você mora sempre no coração, essas mãos iluminadas aí, que uma pessoa que usa a intuição. Gente, e agora tá florando ainda mais, né, Lígia? Agora tá florando aí. Deixa florar, deixa vir. Mari, você é muito generosa. Meu pai ensinou que nunca era para eu dizer que as pessoas são exageradas. Que quando alguém me elogiasse era para eu dizer que a pessoa era muito generosa. Então você é muito generosa. Eu só agradeço mesmo de todo o meu coração pela oportunidade de estar com vocês, de dar as risadas que a gente dá quando vocês vão no consultório juntas, as três, que é impagável também. Nossa, é sensacional. Um beijo enorme para Sandra, um beijo enorme para Ana e para Luísa, por favor. Vou dar um beijo sim. Aí nela em Matheus seguida. também. Altas histórias do Matheus, né? Muitas histórias de Matheus. E Mari, obrigada mesmo pela tua presença. Obrigada por todos vocês que ficaram aqui com a gente, pelas pessoas que vão assistir depois. Também obrigada pelo carinho. E se as pessoas pensam que isso aqui vai acabar, não, gente. Essa live é só o começo, viu? E tem muita coisa que... Tem muita Olha coisa aí. Só. Tem isso aí a gente fica coisas. sabendo junto depois, gente. Eu e vocês. Mari, um beijo enorme. Obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho. Eu que agradeço. Para você também. Gratidão. Eu que agradeço. Um beijo, gente. Boa noite, Obrigada. gente. Boa noite. Beijo.